Agora a gente também vai se apaixonar ainda mais por ela, que já é uma paixão nacional para todos que a conhecem. Uma mulher muito especial, com uma voz linda, marcante, uma voz grave, mas que também tem um alcance lindo e muita graça e unção de Deus em suas composições e também em músicas que ela interpreta de outros compositores. Eu estou falando de Fernanda Brum. Ela falou sobre a carreira, o ministério, sobre a biografia que ela está preparando para lançar. Vamos ver? Ela começou a cantar aos 5 anos de idade. Aos 16, já tinha lançado seu primeiro CD. O mais novo trabalho chama-se Liberta-me. Mas além dos CDs, ela está preparando um livro autobiográfico. Vamos conversar agora com Fernanda Brum. Oi, Fernanda, tudo bom? Oi, tudo bom, Sil? Muito bom estar aqui com vocês. Um dia muito feliz para mim, participando de vários programas. E eu queria muito falar sobre esse meu livro e também sobre o CD Liberta-me. Claro. E eu tenho certeza que esse vai ser um tempo delicioso para a gente conversar. A gente vai aproveitar a sua presença assim, para saber de tudo. Assim, Eis-me né? aqui, pode perguntar. Como é que surgiu o livro? Como é que você teve a ideia de fazer o livro? São 7 anos que eu estou escrevendo esse livro há 7 anos. Só que assim, toda vez que eu escrevia, eu tinha dificuldade de dar para um corretor, para alguém corrigir, mudava demais. Chamei um ghostwriter, né, que é a pessoa que escreve para você. Eu falei, não é possível, eu não sou escritora, eu vou dar para um ghostwriter. O ghostwriter escreveu e eu não gostei. Falei, eu quero que as pessoas ouçam a minha voz. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou onde a Bíblia diz que eu vou. Vem sobre mim mais uma vez. Comecei a escrever, comecei a ler em voz alta, dizer, ok, as pessoas vão me reconhecer aqui. Depois contratei alguém para corrigir, colocar em ordem as palavras, mas não deixei mudar nada. E aí saiu o E Foi Assim, que é o nome do livro. Eu sei que eu sou nova para biografia, né, gente? Eu tô com 35 anos. Mas muito nova. Bem nova para biografia. Pode ser que eu escreva outras biografias, ou não, quem sabe. Porque o caminho é longo, né? O caminho é longo ainda, né? Tô no meio do ministério. Mas eu quis contar meu testemunho de conversão e a história de cada CD até aqui. Aproveitando então, Fernanda, já que você tocou na conversão, como é que ela ocorreu? Foi maravilhosa a minha conversão. Foi aos 16 anos de idade, foi em dezembro, né? Eu faço aniversário em dezembro. Olha. E ali eu fui assistir um show do Altos Louvores, um grupo antigo maravilhoso, com canções lindas. E ali eu recebi, dentro da casa do show, eu recebi o chamado de Deus. Eu fui de uma família evangélica sempre. Fui batizada com o Espírito Santo aos 4 anos de idade. Mas estava muito longe do Senhor, estava desviada dos caminhos do Senhor. E dentro do show eu levantei a mão. Então eu acredito demais naquele momento do apelo, a hora que eu abro o corredor e chamo as pessoas à frente. Foi assim que Jesus me salvou. E eu nunca mais fui a mesma. E no mesmo ano eu lancei um CD que a turma do secular... Isso que eu ia te perguntar, como foi no mesmo ano? Era um CD secular ou já era um CD gospel? Não, eu estava com um contrato assim, para assinar com a gravadora secular. Me converti e falei, não quero mais saber. E a banda que andava comigo, bem profissional e assim, bem requisitada, disse, não, você não vai ficar sem um CD não. Nós vamos fazer então um CD gospel para você. E foi aquela luta, aquela correria, eu não conhecia ninguém, compositores, comecei a compor e saiu Feliz de Vez. Foi meu primeiro CD. Primeiro disco, não tinha CD ainda, primeiro disco evangélico da minha vida. E foi assim, muito diferente. Eu comecei com rock, né? Imagina, com canções Fernanda de rock. Roqueira. Eu tenho essa veia de rock muito forte, gosto demais. E assim, bem adolescente, então eu me vestia de maneira muito assim, tradicional, porque o que eu tinha para cantar era muito forte na tendência do rock. Então, para ser aceita na igreja, eu fui me equilibrando, fui entrando assim... E comecei bem Porque no início também era diferente, não eram todas as igrejas que aceitavam a música. Não era. Então o meu visual era importante para ser aceita. Né? E qual que é a principal diferença hoje da Fernanda do primeiro disco para a Fernanda hoje que está lançando tem muita diferença, o Liberta-me? Né? Tem muita diferença. Eu acho até que o Liberta-me se parece muito com o começo do meu chamado. Eu estou com o meu chamado mais avivado, né? Eu estou vivendo muito esse começo do meu chamado por causa do livro também. A gente acaba adolescendo de novo, não é? Mas assim, eu acho que eu estou mais madura.
Eu acho que eu encontrei mais a minha voz, né? Que eu comecei cantando muito agudo, porque era uma adolescente, estava na mudando transformação. de voz. Isso. Então eu estou muito feliz hoje de estar dominando mais as minhas notas mais graves, mas principalmente feliz em estar vivendo esse momento mais maduro, e sei que vou ficar mais madura ainda, mas mais maduro na palavra que tem para dividir com o país, na palavra revelada e nesse avivamento que eu estou vivendo hoje, maior do que no começo, apesar de parecido, você entende? Sim. Mas muito amplificado. Deus está me visitando no momento, por isso liberta-me, né? Essa coisa da mão do liberta-me, da capa, do CD. Liberta-me de quê? Liberta-me de todo o gesso teológico, tradicional, no sentido... Eu gosto do tradicionalismo, gosto de ter raízes, né? Faço parte de uma igreja histórica, mas assim, daquele tradicionalismo que te faz mal, de não mudar, de não buscar a Deus, né, de ficar limitada naquilo que vai dizer. Eu estou liberta para fluir de acordo com a revelação que tenho de Deus, mas ainda com as minhas raízes históricas. Vivi na central do Brasil, no Pavãozinho, o Padre Miguel eu não vi em outro lugar, fora daqui. Como é que a Fernanda consegue equilibrar a Fernanda pastora, a Fernanda dona de casa e mãe, esposa, e a Fernanda cantora? Não sei. Bom, a regra lá em casa é o seguinte, a prioridade... Porque agora você tem uma nenenzinha, né? Eu tenho uma menininha de 2 anos e 8 meses. E eu vim para esses dias aqui, tô com o coração rachado no meio. Mas como eu vou para o Macapá, não pude trazê-los, né? E tem um menino de 9 anos. O Isaac. É um rapazinho, o Isaac, é a coisa mais gostosa. E a minha prioridade é a família. Não tem negócio, não consigo negociar isso. Minha prioridade é a minha família, minha casa, meu marido, meus filhos, né? A mim, eu tenho a minha pessoa como prioridade. Né? Eu gosto muito de mim. Aquele mandamento de amar o próximo como a si mesmo, eu levo a sério. Então eu me amo primeiro e depois eu te amo como me amo. Então isso tem sido saúde para mim, essa prioridade como família. E a minha segunda prioridade é a minha igreja local. Porque eu não tenho como ministrar o país se eu não tenho raiz numa igreja local. Eu tenho muita preocupação com ministérios que perderam suas raízes, né? De pessoas que foram tanto que não tem mais para onde voltar. Então nós dirigimos os cultos das quartas-feiras, eu e meu marido, e nós temos ali ovelhas, eu atendo na quarta-feira é o meu dia de atender. Tem o Ministério de Mulheres de Ouro que também funciona às 18 horas lá na nossa igreja, na Casa Nexa. Já não está cabendo mais na Casa Nexa. Vai ter que criar um segundo anexo para o anexo. É verdade, vamos daqui para o templo principal. E a nossa igreja, nos domingos, nós temos 3 cultos lotados. Então, estamos naquela fase de mudança. Compramos um terreno, né, graças a Deus, e vamos mudar. Então, esse meu ministério local é muito intenso também. E aí, nós vamos para as 8 programações do mês. Eu fazia 20, 18, é muita coisa. 16, né? E aí, nós estabelecemos agora 8 ministrações por mês, shows ou igrejas. E aí eu tenho 15 dias fora de casa, intercalados, nunca ligados. Corridos. Então essa é a minha quase organização. A Fernanda Pessoa, assim, torce para algum time de futebol? Eu sou flamenguista! Então tá meio chateada com o andamento. Não tô feliz também não, mas vencer uma vez Flamengo até morreu. Tadinha. Tem saída. Consegue... Tadinha, a outra arrasada comigo. Se eu consigo ter ir ao estádio? Isso, acompanhar e tudo. Consigo. Claro que eu tenho alguns privilégios, né? Eu fico lá num lugar mais reservado, né? A Lomara tá até ali. Yes! Eu tenho, assim, tem alguns jogadores lá na igreja, né? O time de base do Flamengo frequenta nossos cultos de quarta-feira, o Léo Moura é nossa ovelha, então acaba que eu vou com os jogadores, a gente tem um lugar mais especial para ficar. Mas eu adoro ficar lá na torcida. De vestir de camisa, torcendo mesmo, acompanha? Tem um vestidinho do Flamengo, do Júnior e do Léo Moura, que eu gosto muito de usar de bata. Tudo que é vestido vira bata para mim, né? Então eu uso aquele vestido especial, eu gosto muito daqueles dos anos 80, né? Mas também uso da linha do Léo Moura.
E aí fico lá uniformizada. Eu, Bruna Carla, a família do Léo, todo mundo. Os filhos seguiram, são flamenguistas também? São flamenguistas. O Isaac fica arrasado quando alguém vem falar com ele. Eu digo, meu filho, time de futebol e religião não se discute, leva na brincadeira, vamos lá. Ele já Porque tá tudo também não basta de ser isso. É claro que tem a competição, a gente acompanha, mas é tudo para um entretenimento, claro, né? Para um lazer e tudo. Lazer. Né? Fernanda, você já tem uma carreira sólida, é reconhecida internacionalmente. Como é que você faz para não cair na zona de conforto? Para você, não, eu já fiz tudo, agora eu só posso ficar colhendo meus louros, já tá tudo bom, tudo tranquilo. Eu sou muito inquieta, né? Então, assim, eu tenho muitos sonhos, muita coisa acontecendo. E a gente para sempre no final do ano e no começo do ano para um tempo de jejum, de oração e de busca coletiva, né? Com todo o Profetizando as Nações. Mas eu tenho sempre um sonho novo para realizar. Então a gente, não são sonhos só meus não, os meus sonhos eu já até realizei, alguns que eram só meus e eu vi como eles eram limitados perto do que Deus tinha para mim. Então eu tenho muitos sonhos para realizar em Deus e eu tenho muita vontade de alcançar as pessoas. Então não dá para ficar acomodada achando que já realizou, já chegou lá. Eu tenho uma carreira longa porque comecei muito cedo. Mas, na verdade, estou nesse meio do caminho para romper no melhor de Deus ainda. Então, tenho muita coisa para realizar. Você já concorreu ao Grammy Latino em 2008. Tem, como eu já falei, uma carreira consolidada de sucesso. Como é que a Fernanda não se deixa abater pela vaidade, pelo esse sucesso? Como é que a Fernanda consegue centrar na vontade de Deus e fazer com que isso aconteça? Eu tenho várias pessoas que me puxam, né? O meu pai, meu marido, eu tenho aquele equilíbrio, né? A gente vai no ministério, na carreira, e todo mundo tem vaidade. Isso aí você não pode dizer, porque eu não tenho vaidade. Só de dizer que não tem vaidade já tá vaidoso, né? Então, assim, se o balão vai muito longe, o meu pai e meu marido, eles me puxam, sabe? Eles são, assim, como um norte para mim. E claro que no meio do caminho, muitas vezes você fica equivocado, você fica enganado, e você não pode dar lugar ao espírito da fama, porque a fama é um espírito. Jesus andou com a fama, né? A fama andou atrás de Jesus. Jesus dizia, fica lá, fama. Ele dizia, não conta pra ninguém, né? Eu te curei, mas não conta pra ninguém. Parecia que era um combustível pra pessoa sair dizendo, né? Então a fama, ela tem que saber, você tem que o tempo todo colocar ela lá. E lembrar de quem você é em Deus. E eu acho que a família, ela é esse ponto de equilíbrio. Você está com a igreja, com as ovelhas, tendo cheiro de ovelha e vivendo em família o evangelho, você tem mais possibilidade de não subir como um balão de gás e sumir. Porque a vaidade faz isso com o seu ministério, você some e aí Deus não consegue mais, não pode mais te usar porque você não permite ser usado pelo Espírito Santo. Tenho medo disso, tenho atenção nisso. E na hora que o castigo vem, ele vem. Não, Jesus me guarda. Amém. Fernanda, há alguns anos já a música gospel, o cenário gospel, ele está enfrentando seu apogeu, né, com vários cantores de sucesso, inclusive tendo uma tiragem de vendas muito grande e tudo. Como é que você vê o mercado fonográfico para o meio gospel atualmente? Nós somos sobreviventes, né? O mercado fonográfico como um todo, ele está muito mal. E a música gospel é uma fatia desse mercado, uma fatia significativa, importante, que sobrevive à pirataria, sobrevive a essa crise, mas também está vivendo crise. É claro que comparada ao mercado de uma maneira como um todo, a nossa crise ainda é muito menor, mas nós também ainda vivemos a pirataria, estamos sofrendo com a pirataria. E eu encaro, assim, esse momento de apogeu, como você disse, né? De sucesso, por que não usar essa palavra? Porque sucesso é ser bem-sucedido. Eu dou esse mérito àqueles que nos precederam, que deram muito murro e ponta de faca, viveram muito preconceito, nós ainda vivemos, mas a geração que veio antes de nós e aqueles que foram desbravando como apóstolos, né? E aí, no sentido essencial da palavra, o apóstolo é aquele que vai onde ninguém vai, que chega e que executa tudo que for necessário, né? Manifesta os 5 ministérios. Esses que vieram antes de nós com seriedade, alguns outros, para nosso exemplo, falharam também. Eu acredito que nós estamos vivendo hoje algo que foi plantado muito antes e que é resultado de intercessão
da igreja brasileira. Não tem nada igual no mundo, né? O que nós estamos vivendo no Brasil. Porque hoje consegue-se entrar em lugares que até então eram fechados, eram até acometidos de preconceito, porque era um tipo de música que ninguém achava que, né, tinha que ficar naquele nicho e só naquele nicho. Ainda é, mas as pessoas meio que têm que engolir. Porque o público manda e-mail, não para no Twitter, exige, né? E aí esses meios de comunicação, esses espaços de música, espaços culturais, eles estão tendo que abrir essas portas, querendo ou não, e isso tem a ver com intercessão, como eu disse. A presidente Dilma, por exemplo, estabeleceu a música gospel como música popular brasileira. Isso foi uma grande conquista para a música gospel e uma conquista de responsabilidade, Sil. Sim, porque estar no holofote não é algo que você pode fazer, uhul, né, estamos aqui. Estar no holofote significa ter mais responsabilidade, porque você não tem onde se esconder. E somos mais vigiados também, com certeza, né? em todo lugar que você vai. No Brasil ou no exterior, eu não tenho mais um lugar que eu passo assim, como anônima. Principalmente porque o nosso povo está espalhado pelo Brasil, pelo mundo inteiro. Nosso povo evangélico, nossos missionários estão no mundo inteiro. Então, em todo lugar, eu tenho que estar lembrando que eu tenho o sotaque de Cristo. Isso é fácil, né? Porque eu amo Jesus, então não me incomoda. Mas, assim, eu tenho responsabilidade com o nome dele, com o Evangelho, que eu carrego escrito na minha testa. Ai. Fernanda, foi um prazer essa conversa, mas infelizmente nosso tempo está acabando. Eu queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal de casa que está nos assistindo. Eu deixo sim. Eu acredito que felicidade é realizar a vontade de Deus com toda a força do nosso entendimento. Então, estar feliz para mim é estar vivendo a vontade de Deus. E quando eu submeto a minha vontade à vontade dele, ele submete a vontade dos outros à vontade dele na minha vida. Então, o meu recado para você é: faça a vontade de Deus e seja feliz. Amém. Um beijo. Obrigada, viu? Obrigada a você, Sil. Imagina, um prazer. Para corrigir, colocar em ordem as palavras, mas não deixei mudar nada. E aí saiu o E Foi Assim, que é o nome do livro. Eu sei que eu sou nova para biografia, né, gente? Eu tô com 35 anos. Mas muito nova. É, bem nova para biografia. Pode ser que eu escreva outras biografias, ou não, quem sabe. Porque o caminho é longo, O caminho é longo ainda, né? Tô no meio do ministério. Mas eu quis contar meu testemunho de conversão e a história de cada CD até aqui. Ela começou a cantar aos 5 anos de idade. Aos 16, já tinha lançado seu primeiro CD. O mais novo trabalho chama-se Liberta-me. Mas além dos CDs, ela está preparando um livro autobiográfico. Vamos conversar agora com Fernanda Brum. Oi, Fernanda, tudo bom? Oi, tudo bom, Sil? Muito bom estar aqui com vocês. Um dia muito feliz para mim, participando de vários programas. E eu queria muito falar sobre esse meu livro e também sobre o CD Liberta-me. Claro. E eu tenho certeza que esse vai ser um tempo delicioso pra gente conversar. A gente vai aproveitar. Eu não gostei. Falei, eu quero que as pessoas ouçam a minha voz. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou onde a Bíblia diz que eu vou. Pensa em mim mais uma vez. Comecei a escrever. Comecei a ler em voz alta e dizer, ok, as pessoas vão me reconhecer aqui. Depois contratei alguém. Dar sua presença, assim, para saber de tudo. Assim, Eis-me né? aqui, pode perguntar. Como é que surgiu o livro? Como é que você teve a ideia de fazer o livro? São 7 anos que eu estou escrevendo esse livro há 7 anos. Só que assim, toda vez que eu escrevia, eu tinha dificuldade de dar para um corretor, para alguém corrigir, mudava demais. Chamei um ghostwriter, né, que é a pessoa que escreve para você. Eu falei, não é possível, eu não sou escritora, eu vou dar para um ghostwriter. O ghostwriter escreveu. Agora a gente também vai se apaixonar ainda mais por ela, que já é uma paixão nacional para todos que a conhecem. Uma mulher muito especial, com uma voz linda, marcante, uma voz grave, mas que também tem um alcance lindo e muita graça e unção de Deus em suas composições e também em músicas que ela interpreta de outros compositores. Eu estou falando de Fernanda Brum. Ela falou sobre a carreira, o ministério, sobre a biografia que ela está preparando para lançar. Vamos ver?
Mais maduro na palavra que tem para dividir com o país, na palavra revelada e nesse avivamento que eu estou vivendo hoje, maior do que no começo, apesar de parecido, você entende? Sim. Mas muito amplificado. Deus está me visitando no momento, por isso liberta-me, né? Essa coisa da mão do liberta-me, da capa, do CD. Liberta-me de quê? Liberta-me de todo o gesso teológico, tradicional, no sentido... Eu gosto do tradicionalismo, gosto de ter raízes, né? Faço parte de uma igreja histórica, mas assim, daquele tradicionalismo que te faz mal, de não mudar, de não buscar a Deus, né? De ficar limitada naquilo que vai dizer. Eu estou liberta para fluir de acordo com a revelação que tenho de Deus, mas ainda com as minhas raízes históricas. Vivi na central do Brasil, no pavãozinho do Padre Miguel, eu não vi em outro lugar, fora daqui. Como é que a Fernanda consegue equilibrar a Fernanda pastora, a Fernanda dona de casa e mãe, esposa, Ai, ai, ai. e a Fernanda cantora? Não sei. Bom, a regra lá em casa é o seguinte, a prioridade... Porque agora você tem uma nenenzinha, né? Eu tenho uma menininha de 2 anos e 8 meses. Então. E eu vim para esses dias aqui, tô com o coração rachado no meio. Mas como eu vou para o Macapá, não pude trazê-los, né? E tem um menino de 9 anos. O Isaac. É um rapazinho, o Isaac, é a coisa mais gostosa. E a minha prioridade é a família. Não tem negócio, não consigo negociar isso. Minha prioridade é a minha família, minha casa, meu marido, meus filhos, né? A mim, eu tenho a minha pessoa como prioridade, né? Eu gosto muito de mim. Aquele... Eu vou, onde a Bíblia diz que eu vou, vem sobre mim, mais uma vez. Comecei a escrever, comecei a ler em voz alta e dizer, ok, as pessoas vão me reconhecer aqui. Depois contratei alguém para corrigir, colocar em ordem as palavras, mas não deixei mudar nada. E aí saiu o E Foi Assim, que é o nome do livro. Eu sei que eu sou nova para biografia, né, gente? Eu tô com 35 anos. Mas muito nova. É, bem nova para biografia. Pode ser que eu escreva outras biografias, ou não, quem sabe. Porque o caminho é longo, né? O caminho é longo ainda, né? Tô no meio do ministério. Mas eu quis contar meu testemunho de conversão e a história de cada CD até aqui. Santo, toma o meu coração, Espírito Santo. Aproveitando então, Fernanda, já que você tocou na conversão, como é que ela ocorreu? Ah, foi maravilhosa a minha conversão. Foi aos 16 anos de idade, foi em dezembro, né? Eu faço aniversário em dezembro. Olha. E ali eu fui assistir um show do Altos Louvores, um grupo antigo maravilhoso, com canções lindas. E ali eu recebi, dentro da casa do show, eu recebi o chamado de Deus. Eu fui de uma família evangélica sempre. Fui batizada com o Espírito Santo aos 4 anos de idade. Mas estava muito longe do Senhor, estava desviada dos caminhos do Senhor. E dentro do show eu levantei a mão. Então eu acredito demais naquele momento do apelo, a hora que eu abro o corredor e chamo as pessoas à frente. Foi assim que Jesus me salvou. E eu nunca mais fui a mesma. E no mesmo ano eu lancei um CD que a turma do secular... Isso que eu ia te perguntar, como foi no mesmo ano? Era um CD secular ou já era um CD gospel? Não, eu estava com um contrato assim, para assinar com a gravadora secular. Me converti e falei, não quero mais saber. E a banda que andava comigo, bem profissional e assim, bem requisitada, disse, não, você não vai ficar sem um CD não. Nós vamos fazer então um CD gospel para você. E foi aquela luta, aquela correria, eu não conhecia ninguém, compositores, comecei a compor e saiu feliz de vez. Foi meu primeiro CD. Primeiro disco, não tinha CD ainda, primeiro disco evangélico da minha vida. E foi assim, muito diferente. Eu comecei com rock, né? Imagina, com canções Fernanda de rock. roqueira. É, eu tenho essa veia de rock muito forte, gosto demais. E assim, eu, bem adolescente, então eu me vestia de maneira muito assim, tradicional, porque o que eu tinha para cantar era muito forte na tendência do rock. Então, para ser aceita na igreja, eu fui me equilibrando, fui entrando assim... E comecei bem Porque cedinho. no início também era diferente, não eram todas as igrejas que aceitavam a música. Não era. Né? Então o meu visual era importante para ser aceita. Né? E qual que é a principal diferença hoje da Fernanda do primeiro disco para a Fernanda hoje que está lançando tem muita diferença, o Liberta-me? né? Tem muita diferença. Eu acho até que o Liberta-me se parece muito com o começo do meu chamado. Eu estou com o meu chamado mais avivado, né? Eu estou vivendo muito esse começo do meu chamado por causa do livro também. A gente acaba adolescendo de novo, não é? Mas assim, eu acho que eu estou mais madura.
Eu acho que eu encontrei mais a minha voz, né? Que eu comecei cantando muito agudo, porque era uma adolescente, estava na mudando transformação. de voz. Isso. Então eu estou muito feliz hoje de estar dominando mais as minhas notas mais graves, mas principalmente feliz em estar vivendo esse momento mais maduro, e sei que vou ficar mais madura ainda, mas o mandamento de amar o próximo como a si mesmo, eu levo a sério. Então eu me amo primeiro e depois eu te amo como me amo. Então isso tem sido saúde para mim, essa prioridade como família. E a minha segunda prioridade é a minha igreja local, porque eu não tenho como ministrar o país se eu não tenho raiz numa igreja local. Eu tenho muita preocupação com ministérios que perderam suas raízes, né? De pessoas que foram tanto que não tem mais para onde voltar. Então nós dirigimos os cultos das quartas-feiras, eu e meu marido, e nós temos ali ovelhas, eu atendo na quarta-feira é o meu dia de atender. Tem o Ministério de Mulheres de Ouro que também funciona às 18 horas lá na nossa igreja, na Casa Anexa. Já não está cabendo mais na Casa Anexa. Vai ter que criar um segundo anexo para o anexo. É verdade, vamos daqui para o templo principal. E na nossa igreja, nos domingos, nós temos 3 cultos lotados. Então, nós estamos naquela fase de mudança. Compramos um terreno, né, graças a Deus, e vamos mudar. Então, esse meu ministério local é muito intenso também. E aí, nós vamos para as 8 programações do mês. Eu fazia 20, Nossa, 18, é muita coisa. 16, né? E aí nós estabelecemos agora 8 ministrações por mês, shows ou igrejas. E aí eu tenho 15 dias fora de casa, intercalados, nunca ligados. Corridos. Então essa é a minha quase organização. A Fernanda Pessoa, assim, torce para algum time de futebol? Eu sou flamenguista. Então tá meio chateada com o andamento. Não tô feliz também não, mas vencer uma vez Flamengo. Agora, a gente também vai se apaixonar ainda mais por ela, que já é uma paixão nacional para todos que a conhecem. Uma mulher muito especial, com uma voz linda, marcante, uma voz grave, mas que também tem um alcance lindo e muita graça e unção de Deus em suas composições e também em músicas que ela interpreta de outros compositores. Eu estou falando de Fernanda Brum. Ela falou sobre a carreira, o ministério e sobre a biografia que ela está preparando para lançar. Vamos ver? Ela começou a cantar aos 5 anos de idade. Aos 16, já tinha lançado seu primeiro CD. O mais novo trabalho chama-se Liberta-me. Mas além dos CDs, ela está preparando um livro autobiográfico. Vamos conversar agora com Fernanda Brum. Oi, Fernanda, tudo bom? Oi, tudo bom, Sil? Muito bom estar aqui com vocês. Um dia muito feliz para mim, participando de vários programas. E eu queria muito falar sobre esse meu livro e também sobre o CD Liberta-me. Claro. E eu tenho certeza que esse vai ser um tempo delicioso para a gente conversar. A gente vai aproveitar a sua presença assim, para saber de tudo. Assim, Eis-me né? aqui, pode perguntar. Como é que surgiu o livro? Como é que você teve a ideia de fazer o livro? São 7 anos que eu estou escrevendo esse livro há 7 anos. Só que assim, toda vez que eu escrevia, eu tinha dificuldade de dar para um corretor, para alguém corrigir, mudava demais. Chamei um ghostwriter, né, que é a pessoa que escreve para você. Eu falei, não é possível, eu não sou escritora, eu vou dar para um ghostwriter. O ghostwriter escreveu e eu não gostei. Falei, eu quero que as pessoas ouçam a minha voz. Eu sou o que a Bíblia diz.